Hoje a gente recebe o candidato do PL, o Fernando Rodolfo, tempo de 40 minutos na tela. A gente aproveita, daqui a pouco dispara, tá? A gente aproveita para reforçar para você, ouvinte de Rádio Cidade, que quiser participar dessa entrevista, 998780997. Claro, sempre, né, do jeito que vocês já sabem como é a nossa relação aqui, sempre com muito respeito, muita educação, pensando sempre no futuro da nossa cidade. Candidato, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, Renata, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É uma satisfação voltar aqui, agora na condição de candidato a prefeito de Caruaru, e ter a oportunidade de falar sobre as propostas, sobre esse processo eleitoral que Caruaru está vivenciando. Fernando Rodolfo tem uma carreira na comunicação, depois entrou na política, deputado, mas para quem ainda não conhece Fernando Rodolfo, quem é Fernando Rodolfo? Fernando Rodolfo é alguém que veio de baixo de uma família simples, que passou a vida inteira enfrentando as dificuldades que o cidadão brasileiro enfrenta e que sonhou um dia ser jornalista, ser apresentador de televisão, conseguiu realizar, chegou ao Congresso Nacional e, a partir de então, teve a oportunidade de começar a servir de forma mais efetiva ao seu povo na destinação de recursos de emendas parlamentares que se transformaram em obras, que se transformaram em ações, sobretudo na assistência àquele que mais precisa. E agora, como candidato a prefeito, com o apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro, nós estamos prontos para fazer uma verdadeira mudança e tirar Caruaru das mãos desses três grupos tradicionais que se revezam nas últimas 4 décadas. Mário. Candidato, vamos começar pela mudança da vice, né? O que aconteceu, né, para o senhor mudar essa vice, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Inclusive a vice não veio, né, para a entrevista aqui, a sabatina no Jornal da Cidade, alegando motivo de doença, e de repente 2 dias depois houve a mudança, sai Adélia Pinheiro e entra Luiziane, né, Delgado. Né? O que foi que houve e num grupo que eu participo, uma pessoa que é da área de marketing político diz: esta campanha mostra desorganização. Aí eu queria que o senhor comentasse essa fala e se realmente foi isso, ou se foi uma estratégia, ou se a nova vice agrega mais, o que foi que houve? Olha, a nossa campanha, pelo contrário, é a mais organizada que está na rua, né? A gente tem recebido muitos elogios de profissionais de marketing, inclusive até de outros candidatos a prefeito, de pessoas ligadas a outros grupos políticos aqui de Caruaru, elogiando a organização da nossa campanha, elogiando o nosso material que está na rua, elogiando a nossa mídia, e nós estamos muito satisfeitos e felizes com a organização da nossa campanha. Cada um pensa o que quer, mas eu respeito a opinião de todo mundo. No entanto, quero discordar da opinião dessa pessoa que apontou aí desorganização na campanha extremamente organizada. O que houve na mudança de vice, eu falo aqui com muita naturalidade, foi um pedido da presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, depois de uma conversa que nós tivemos, que a gente pudesse fortalecer a chapa de vereadores na ala feminina, garantindo assim que a gente tivesse uma puxadora de votos, assim como nós deveremos ter em Silvio Nascimento essa figura na ala masculina. E aí surgiu a ideia de remover a Adélia Pinheiro para a candidatura a vereadora. Ela já seria candidata a vereadora antes de receber o convite para vice. E aí a gente trouxe a Luiziane, que ela tem um trabalho muito direcionado ao lado social. Ela é uma mãe atípica, né, mãe de um filho autista. Ela é presidente de uma ONG, Mães que Abraçam, e tenho certeza que vai contribuir bastante com a nossa chapa majoritária, e nós entregamos a ela a missão de tocar essa parte social da nossa campanha, e ela tem feito isso com muita desenvoltura. Muito bem. Candidato, a gente vai costurando essa sabatina aqui com, claro, os pontos do plano de governo e também as perguntas sobre a parte mais política, digamos assim. Aqui no seu plano de governo tem um destaque sobre melhoramento da mobilidade e infraestrutura urbana, viabilização da plataforma ferroviária do Agreste da Transnordestina. Eu queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata e se tem alguma ligação com o aproveitamento da atual Via Parque. Olha, o que a gente pensa para a mobilidade urbana aqui em Caruaru é, na verdade, um
um amplo programa que passa por uma reengenharia de tráfego, né? Nós estamos observando a frota de automóveis, frota de motos, de carros, crescer muito ao longo dos últimos anos e a cidade não está acompanhando esse crescimento. Então, necessariamente, é importante se pensar de que uma próxima gestão que pensa Caruaru pelos próximos 4 anos e que vai preparar Caruaru em todos os seus aspectos, ela não pode ignorar o lado da mobilidade. Então, o trânsito de Caruaru ele precisa passar por um processo de reengenharia. E nós faremos isso a partir de estudos que serão contratados pela gestão, que vão apontar qual é a necessidade principal hoje para a gente provocar e favorecer de imediato ali uma fluidez no tráfego de veículos. Ampliação de vagas de estacionamento, corredor de ônibus, ciclovia, tudo isso será uma ação interligada, né? Nós vamos trazer para cá a metodologia que já se aplica em cidades do porte de Caruaru, em outros estados que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E, naturalmente, mobilidade não é simplesmente o trânsito no centro da cidade, né? A gente tem, por exemplo, a questão do anel viário aqui, que há muito se discutiu e não se chegou a uma conclusão dessa obra. Nós precisamos avançar nessa discussão, interligando esse ponto da mobilidade no centro com o anel viário e assim proporcionando uma mobilidade em toda a cidade, acompanhando a evolução de Caruaru. Sendo eleito, o senhor não seria daqueles que não continuaria a obra de um adversário político, não? Não, porque gestão pública a gente tem que entender que é a capacidade que você tem de continuar aquilo que deu certo, de aprimorar aquilo que deu certo e corrigir o que deu errado. Nós temos aí uma cidade grande cheia de desafios e os prefeitos que passaram deixaram aí suas contribuições. Nós não estamos aqui negando isso. Tem coisa boa, tem coisa ruim e o que é bom a gente vai melhorar, vai aprimorar, o que é ruim a gente vai deixar no passado e escrever uma nova história para o futuro. Ainda nesse quesito de mobilidade, Mário, se você me permite, eu queria saber da sua experiência, Rodolfo, né? Você já fez várias reportagens sobre o assunto, inclusive é uma pessoa que anda por Caruaru, e o que a gente sabe é que as nossas ruas elas não têm alternativa, elas são praticamente as mesmas desde a chegada de José Rodrigues de Jesus. Como é que a gente faz para caber tanto carro nas nossas ruas, principalmente em dia de Feira da Sulanca e dias atípicos, se a gente não tem essas alternativas, né? A gente tem aqui a nossa colega Campina Grande, que é muito trabalhada em viadutos e tudo mais dentro da cidade. Petrolina. A gente não consegue visualizar isso em Caruaru, né? A gente sempre fala estudos, corredor de ônibus, bicicleta e tal. Mas na prática a gente não vê muita coisa diferente em relação a essa mobilidade de Caruaru. Por que é tão difícil? Porque a gente não viu nenhuma grande transformação em relação a isso? Olha, isso é a prioridade de gestão, né? Nós temos aí as alternativas colocadas à mesa. O que nós falamos aqui de corredor de ônibus funciona. Se colocar em prática de verdade, vai funcionar, né? Se funciona em outras cidades, por que não funciona aqui? Vai funcionar. Agora precisa colocar para funcionar e sair do discurso. Esse é o problema. Caruaru vive há muito tempo no discurso, né? Eu, como prefeito, o que é que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, é contratar o estudo. A gente não tem como fugir disso. É trazer quem tem experiência para perto da gente. E dizer, olha, o trânsito de Caruaru é esse aqui. A gente precisa resolver o problema. Não tem como conviver mais dessa forma há mais 4 anos. Daqui a pouco é como uma bomba que vai explodir e a gente não tem o que fazer depois que ela explode. Então você tem que corrigir agora as falhas do passado, o que não fizeram no passado, que deveria ter sido feito, nós vamos fazer. Então, o trânsito de Caruaru, as ruas estreitas, o aperto ali, em decorrência do aumento da frota, tem que ser enfrentado com seriedade. A gente não pode simplesmente ficar no discurso, colocar para debaixo do tapete e o tempo vai passando, daqui a pouco chega o São João, você faz uma festa e esquece, todo mundo esquece os problemas reais da cidade, e aí vai empurrando para debaixo do tapete. Isso não pode acontecer. A minha perspectiva é de, chegando à prefeitura, fazer acontecer o que tem que ser feito. É colocar para funcionar e priorizar. O deputado, o senhor promete, de acordo com o seu plano de governo, pedir a implantação do Comitê de Articulação Regional do Agreste para o fortalecimento aí dos pleitos junto aos governos estadual e federal. Isso seria a ideia da criação de uma região metropolitana aqui de Caruaru, como existem em outras cidades do interior? Olha, os comitês regionais, eles foram criados em 2007 ainda pelo governador Eduardo Campos, mas
foi algo que não evoluiu, que praticamente não saiu do papel. A gente tem que olhar para Caruaru como um polo regional. Caruaru é a capital do Agreste. E Caruaru, ao se desenvolver, ela puxa consigo o Agreste. Mas a gente tem perdido esse protagonismo. A gente tem perdido essa visão de que Caruaru tem que crescer puxando o Agreste. A gente perdeu para Campina Grande já faz um tempo. Eu vi um vídeo há pouco tempo do senador Fernando Bezerra Coelho agora, na campanha lá de Simão em Petrolina, e ele dizendo com todo o orgulho do mundo que Petrolina passou Caruaru, que deixou Caruaru para trás. Isso para a gente é vergonhoso. Sabe, nós vamos explorar isso. Ele dizendo lá, Petrolina agora é a maior cidade do interior. Deixamos Caruaru para trás. Não é fácil ouvir isso para Caruaru, que sempre bateu no peito e disse que era a maior cidade do interior. Sempre bateu no peito e disse que era a maior economia do interior de Pernambuco, e hoje a gente está perdendo isso. Então, o comitê regional é exatamente isso, é a gente transformar a nossa região aqui num polo de desenvolvimento que vai puxar a economia de Pernambuco para cima, partindo do interior. E Caruaru assumindo esse protagonismo de ser a locomotiva, de ser o motor econômico dessa região toda. Muito bem. E outro ponto aqui, candidato, a gente está recebendo o candidato do PL à Prefeitura de Caruaru, Fernando Rodolfo. Vocês podem participar, tá? 998780997. Aqui fala da criação e ampliação de centros de acolhimentos. Seriam os albergues, né? É uma pauta bem polêmica aqui em Caruaru, inclusive eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso, que quando se fala em albergue, ninguém quer perto de você. Você passa na rua, tem um camarada lá dormindo no frio, Deus abençoe, vai na igreja, pede para Jesus salvar essas pessoas, e na prática, quando é para você fazer algo para isso, é muito diferente, né? A gente já viu vários e vários protestos aqui no centro de Caruaru, quando houve a ideia da transferência do Indianópolis para os Guararapes. Eu queria saber o que é que o senhor pensa sobre esses espaços, né? Se é uma coisa que é para afastar essas pessoas dos olhos da sociedade, fazer de conta que o problema não existe, ou é de outra forma? Muito pelo contrário, nossa gestão ela vai ter o foco nas pessoas. E nós não podemos olhar para os moradores de rua, para aquelas pessoas que estão ali em condição de vulnerabilidade social, como se fossem, como se elas estivessem à margem da sociedade. Elas têm que estar incluídas na gestão. A gestão tem que olhar para elas com foco no social, tem que cuidar, tem que trazer para perto. Porque quando a gente faz isso, a gente está acolhendo, a gente está transformando vidas. E esse é o papel de um prefeito também. É olhar para as pessoas com um olhar humano, e não simplesmente como números, como estatística. Caruaru tem hoje tantos por cento de moradores de rua. Não são números, são pessoas. E elas precisam desse acolhimento, elas precisam ter alimentação digna, elas precisam ter uma condição digna para morar, para dormir. E isso não pode permanecer como está, né? Essa falta de prioridade a essas pessoas. Esses albergues, esses centros de acolhimento, por isso que a gente fala acolhimento e não atendimento, para que elas se sintam acolhidas. O acolhimento é diferente de um atendimento. O acolhimento é algo mais humano. A gente vai ter esses espaços dotados de toda a estrutura para que eles tenham a condição, como eu acabei de falar aqui, de uma alimentação digna, uma condição de moradia, que seja passageiro, provisório, até que ele saia daquela situação de vulnerabilidade, com o apoio inclusive da gestão, dos programas sociais que nós iremos implementar aqui em Caruaru. Então, vamos ter esse foco. Só pegando nessa sua fala, veja, a gente olhando, você passa ali no centro da cidade, se você passar todos os dias, de 5h30, 6 horas, 6h30, pelo menos em 3 pontos, a gente identifica o pessoal que ajuda, entregando sopa, né? Na rua 15 de novembro, ali na Rio Branco, em outro ponto também do centro. São 3 pontos que eu sempre... Isso ficou muito evidente na pandemia, quando a gente passava da rádio para ir para casa e tinha pouca gente na rua. E muita gente, como o Renata falou, aí olha para aquele albergue ali nos Guararapes. Eu vi até uma entrada ao vivo de outro dia aí, que 2 pessoas foram agredidas e o pessoal dizendo, a gente não quer isso aqui, e vai fazer o que com esse pessoal? E o pessoal confunde, gente que não tem moradia com marginal, que é bem diferente, as pessoas estão à margem da sociedade mesmo.
Mas como seria na prática? O senhor tem ideia de os locais, quantos seriam essas casas de acolhimento? Seria na periferia, seria na zona rural, enfim? E um desafio é convencer também essas pessoas, né, candidato? A irem para as casas, né? Porque são pessoas que muita gente diz, se oferecer um emprego não quer. Mas são pessoas completamente, algumas a gente sabe que tem, né? Mas a maioria é que são pessoas desacreditadas da vida, são pessoas sofridas, são pessoas que saíram dos seus lares para tentar alguma coisa em Caruaru e não deu certo, né? São pessoas viciadas, né? Como olhar para essas pessoas sem esse olhar que Mário falou agora, de que está em situação de rua... Do preconceito. Do preconceito, não quer nada com a vida, ou marginal, algo do tipo. Mas esse é o desafio, a gente tem que separar, né? A pessoa que ela tem um tipo de dependência química, ela precisa de tratamento. Ela tem que ser acolhida, mas num lugar onde ela seja submetida a um processo de tratamento, para que a gente possa reduzir, né, os danos que o vício causa nela. E essa experiência eu pude contemplar à frente da Comissão da Família na Câmara dos Deputados, onde nós nos deparamos ali com diversos projetos de lei, que você sabe, um projeto de lei, para ele virar lei, ele passa por todo um processo. Isso inclusive teve na Cracolândia, né? Tive na Cracolândia, exatamente, como o presidente... Não é nem parecido com aqui, mas... Digamos, é um negócio mas é um desafio surreal aquilo ali, viu? Né? Quem tem a experiência de ir lá, como a gente muito foi, forte aquilo você ali. ouve pessoas ali, e o incrível lá, Renata, são os depoimentos daquelas pessoas. São pessoas que tinham uma vida muito estabilizada, que tinham... Ali você vê pessoas que eram ricas, pessoas que eram de o família... vício não tem classe social. E aí estão naquela situação ali hoje. Aquilo é um retrato do que se espalha pelo Brasil. Obviamente a Cracolândia ela reúne um número muito maior de dependentes. E aí você enfrenta lá em São Paulo, por exemplo, o preconceito dos comerciantes ali da Santa Efigênia com a Cracolândia, porque o povo está deixando de ir comprar na Santa Efigênia morrendo, né? Com medo de ser assaltado lá. Então, veja, esse é um problema social que gera um problema também econômico, e aí vai criando uma crise social sem tamanho. Voltando para cá. Quando ele é dependente químico, ele tem que ter um tratamento. Ele tem que ser levado para um tratamento. E aí, eu trago aqui a experiência, por exemplo, de Chapecó. Eu estive lá com o prefeito João Rodrigues. Ele, depois você pode dar uma olhada aí na internet. Ele tem um trabalho social lá muito, muito forte com essas pessoas. Lá em Chapecó não tem morador de rua. É zero. Quando aparece um, a prefeitura chega lá, pega e faz o acolhimento dela. Exatamente nesses centros de acolhimento que nós estamos pretendendo implantar aqui em Caruaru. Eles serão seguindo o modelo lá que eu vi, que eu conheci com os meus olhos, fui ver a experiência de perto em Chapecó. Por isso que a gente está oferecendo trazer para cá. Chapecó hoje não tem um morador de rua, não tem um dependente químico na rua, não tem. Porque o próprio prefeito, ele mesmo em pessoa, vai lá junto com a equipe da prefeitura e leva, a pessoa passa por um período de tratamento quando ele é dependente químico, quando ele está em situação de rua e ele sai daquela condição, principalmente oferecida pelo acolhimento da prefeitura, a própria prefeitura se encarrega de conseguir um emprego para aquela pessoa na gestão. É um exemplo fantástico de que dá para fazer, basta querer. Olha, ainda nesse ponto, né, eu estava observando o seu plano de governo aqui no item que fala da segurança pública, né, uma das maiores causas é no ponto 3, né, que o debate sobre a segurança pública, o senhor fala aqui na questão de armar a guarda municipal, né, mas veja, a proposta de armar a guarda municipal não é uma coisa assim tão simples de se fazer. Porque você não vai chegar a entregar a arma para os guardas. Né? Seria uma irresponsabilidade. Vai ter que ter um prazo, né, de treinamento, de qualificação, e também fala sobre isso. Qual, na sua experiência de deputado, né, já de segunda, qual é esse prazo, Fernando Rodolfo assumindo a cadeira de 1º de janeiro, para que essa guarda municipal fosse armada e esse pessoal comece a atuar? E o senhor pretende também ampliar essa guarda municipal aqui em Caruaru? A primeira coisa, a gente tem que ampliar o efetivo da guarda, fazer concurso. A gente vai passar por esse processo aí, por essa tramitação de concurso público. Vai ter o período de formação desses guardas, porque eles vão ter um treinamento parecido com o treinamento da Polícia Militar. Nós vamos não apenas armar, mas vamos ter aqui uma escola de formação continuada,
com estandes de tiro, com sala de aula, com treinamento de inteligência. A guarda ela vai ter um comando direcionado exatamente com essa perspectiva de atuar em Caruaru como uma espécie de auxílio à polícia militar. É o que acontece em São Paulo, é o que acontece em Florianópolis, é o que acontece, e digo aqui Florianópolis porque é uma das guardas mais bem preparadas do Brasil. Lá. Eu tenho conversado bastante com o capitão Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo. Ele é deputado, foi vice-presidente da Comissão de Segurança comigo no meu primeiro ano de mandato. Nós temos uma relação muito boa. E ele compartilhando comigo a ajuda que a GCM em São Paulo dá à Polícia Militar. Porque ela atua nos crimes de menor potencial ofensivo. Um Maria da Penha, uma briga de bar, faz um tipo de policiamento ali preventivo, porque ela age na prática como uma polícia municipal. Apesar de não ter essa previsão legal de nomenclatura, né, chamada de guarda civil, mas ela tem na prática esse papel. Quando eu mando uma viatura da Polícia Militar, 10 horas da noite, resolver um problema de uma briga num bar por causa de um som alto, por exemplo, essa viatura vai lá, vai conduzir os envolvidos para uma delegacia, vai passar lá a madrugada inteira praticamente esperando o delegado liberar, porque está ali naquele processo de boletim de ocorrência. Então eu estou com a viatura da Polícia Militar parada na delegacia sem fazer nada, quando ela poderia estar fazendo o enfrentamento ao crime, procurando bandido, tá fazendo o seu papel que deveria ser feito. E aí eu posso atender essa ocorrência com a Guarda Civil, com a GCU, que é o que nós vamos batizar aqui, Guarda Civil Urbana. São Paulo é Guarda Civil Metropolitana, Rio de Janeiro também, Florianópolis também, aqui a gente vai usar a GCU. Então, nós vamos dotar esses homens e mulheres com toda essa estrutura, viaturas novas, né, treinamento de arma. Vai ser um processo como é semelhante à Polícia Militar. Isso vai demandar um tempo, né? Nós queremos fazer isso no primeiro ano do nosso mandato. E não apenas isso, mas formar um cinturão de segurança por toda a Caruaru, que é fazer o que a Polícia Militar não pode fazer institucionalmente falando, que é a implantação de bases fixas da GCU. A gente vai ter, exemplo ali, Luiz Bezerra Torres. Vamos ter lá uma base da guarda, com os guardas lá de plantão 24 horas e viatura. De cara, eu já estou proporcionando ali àquela comunidade a sensação de segurança. O traficante antes de agir, o assaltante antes de agir, o homicida antes de agir, ele vai pensar duas vezes, porque lá tem viatura conectada à Polícia Militar, né, em uma área totalmente monitorada por câmeras de segurança. Esse é o plano de segurança que a gente tem para Caruaru. É de verdade, não é um plano de segurança que você diz que é o Conselho de Segurança, que está ali reunido todo mundo numa sala com ar-condicionado. E na prática você não vê nada. Na prática você vê o número de homicídios aumentar, você vê o número de assaltos aumentar, porque a prefeitura não faz a sua parte. Segurança é dever de todos. Muito bem, Mário. Vamos dar uma pausa? Tem mais umas perguntas de segurança, Renata, mas a gente deixa para... Pausa o relógio aí, Vinícius. O próximo bloco, pausa o relógio. E vamos chamar o WhatsApp Cidade. Vai mandar mensagem para a gente, 998780997. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. A gente recebe hoje o candidato a prefeito de Caruaru, Fernando Rodolfo. As mensagens já estão chegando e no próximo bloco a gente faz aqui, tá certo? Eleições 2024. Seu compromisso com a democracia é na cidade. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil.
Dia 23 de agosto, às 8 horas, é a vez de Caruaru comprar barato de verdade na inauguração do Mix Mateus. Os menores preços no hortifruti, açougue, peixaria, padaria, boteco e milhares de outros produtos para você aproveitar. Qualidade, variedade e ofertas imbatíveis de inauguração para abastecer sua casa e seu negócio com economia. A festa tá marcada. Grande inauguração do Mix Mateus Caruaru. É dia 23 de agosto, às 8 horas. Não perca! Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganhou nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Um cardápio sofisticado em almoço e as melhores pizzas você vai encontrar no restaurante Pizzaria Varanda, atendendo de segunda a domingo, das 11 da manhã às 11 da noite, com delivery. Nossa pizzaria com todos os sabores e as melhores massas da região. Sem falar do delicioso sushi. Funcionamos também em Garanhuns. Restaurante Pizzaria Varanda, Avenida Portugal, 976, bairro Universitário. Nosso WhatsApp 81 99980 8707 e nosso Instagram @Varanda Caruaru. Cidade 99.7. Rádio Cidade. Rádio Cidade, 10h49. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Estamos de volta, pode liberar o reloginho novamente. A gente está recebendo o candidato a prefeito de Caruaru, Fernando Rodolfo, do PL. Candidato, a gente sabe que a sua candidatura e o partido é mais conservador, né? Inclusive o plano de governo é Caruaru quer ordem e progresso, né? Então, é algo mais voltado, claro, para a direita. Eu pensei que o vice no plano de governo dele era Bolsonaro. É porque a gente não esconde quem nos apoia, diferente de outros aí que estão escondendo a governadora, escondendo Lula. Eu não, eu faço questão de mostrar que sou candidato a Bolsonaro. Eita. Pois bem, candidato, a gente queria saber, né, como vai ser o governo de Fernando Rodolfo, caso seja eleito a prefeito de Caruaru, para a população LGBTQIAP+. Nós vamos respeitar. A gente respeita a opção. O que seria o respeito? Políticas públicas? Não teremos dinheiro público investido em políticas públicas para essa comunidade. Isso aí não. É a minha posição. Né? Respeito a opinião de cada um, como quero que a minha também seja respeitada. Eu faço aqui... Estou aqui numa condição de líder nesse momento da direita de Caruaru. Né? Essa não é uma pauta de Fernando Rodolfo, nem uma pauta da direita. Então a gente tem que ser bem claro. Não teremos dinheiro público da Prefeitura de Caruaru investido em políticas públicas para a comunidade LGBT. Respeito, né? Não vamos ter essa comunidade como inimiga nossa, não tem perseguição, mas a gente não vai investir recurso público nisso. Nem nada relacionado à geração de emprego, a campanhas educativas contra a violência contra essa categoria? Não, isso aí é uma questão de humanidade. Né? Eles são pessoas, e são cidadãos e cidadãs, e a gente tem que respeitar. É o que eu estou falando. Terão todo espaço por mérito na nossa gestão, não haverá essa discriminação. O que eu estou dizendo é que não vai ter recurso público investido nisso, mas a gestão vai respeitá-los e vai, dentro do possível, naturalmente, todo mundo vai ter seu espaço respeitado na nossa gestão, independente da opção sexual, independente de qualquer coisa. O que eu estou falando e reafirmo, não colocaremos dinheiro público nessas causas. Candidato, o ex-presidente Bolsonaro esteve aqui em Caruaru e após a vinda dele, o senhor saiu de 2% nas pesquisas para 7%, né? Pelo menos
Todas que foram divulgadas, a maioria está nesse... Hoje saiu um aí que tem 7,8. Mais ou menos 7. E dentro da margem de erro, né? O senhor pode estar em 10. Também se a margem de erro tiver, por exemplo, para cima, digamos assim, né? O que é que o senhor espera, né? Por exemplo, para convencer o eleitorado bolsonarista, né? Que aqui em Caruaru foi 42%, né? Para votar em Fernando Rodolfo, já que parece-me, de acordo com as pesquisas que são divulgadas, que esse eleitorado ele ainda está pulverizado. Inclusive, se as pesquisas baterem, tem até eleitor do Bolsonaro votando em Zé Queiroz. Pois isso eu tenho muita convicção de que vai se resolver ao longo dos próximos dias. A campanha começou agora, a eleição ainda não está na pauta da sociedade. A gente tem aí eleitores bolsonaristas que são aqueles que acompanham mais o cenário político nacional e municipal, mas tem outros que vão pensar na campanha lá na frente, vão pensar na disputa municipal quando estiver mais perto. A campanha na televisão começa agora, a campanha na televisão e no rádio começa agora nesse fim de semana, né, na sexta-feira, se eu não me engano. Então, daí para frente, quando a gente tiver os debates, o debate aqui na Rádio Cidade, nas outras emissoras, televisão, eu tenho muita confiança de que o eleitor vai começar a nos enxergar como candidato de Bolsonaro, porque tem gente que ainda não sabe que Bolsonaro tem candidato aqui, mas que sabe que vai votar no candidato de Bolsonaro. Bolsonaro estará no seu guia? Estará presente logo no primeiro dia. E quem é que está escondendo candidato em Caruaru? Candidato não, apoio. Quem é que está escondendo apoio em Caruaru? Quem começou escondendo foi o próprio Rodrigo. Depois levou uma chamada da governadora e está aparecendo com ela aí agora. Né? Mas as primeiras peças de campanha dele, ele escondeu o apoio da governadora. Foi para a justiça tentar impugnar a pesquisa que media a influência do apoio. Ora, se ele tem muita confiança no apoio de Raquel, porque ele estava tentando impedir a publicação de uma pesquisa que mostrava esse número, e porque ele escondeu a imagem dela no começo. Não vi até agora também Lula na campanha de Zé Queiroz. Não sei porquê, não estou vendo nada. Mas na minha, tá aqui, ó, Bolsonaro está em tudo. De um simples adesivo até a justiça agora está querendo tirar, né, de tanto que eu estou botando. Né? Mas a gente não esconde, porque para mim é um orgulho ser o candidato do Bolsonaro aqui em Caruaru. Tem pergunta aqui do ouvinte, Mário, que já vai nessa vibe que a gente está aqui agora, do Gilvan Mendes, que ele diz o seguinte: bom dia, bancada da Rádio Cidade. Gostaria de saber do Fernando Rodolfo como ele vai avançar nos votos, se em boa parte da cidade só tem mais divulgação de Rodrigo e Queiroz. E se o senhor vai participar dos debates, pois é nos debates onde o eleitor tira mais as dúvidas em relação aos candidatos. Gilvan Mendes, da Coab. Olha, vou explicar. Nós tivemos um atraso aí, e aí a culpa não é nossa, na emissão do CNPJ. Todo material de campanha só pode ser feito quando sai o CNPJ, né? E isso atrasou um pouquinho a produção do nosso material. Mas eu acredito que a partir da quarta-feira, dessa semana, depois de amanhã, todas as nossas bandeiras já estarão colocadas nas ruas. Onde vê bandeira dos outros vai ver nossa, inclusive em maior quantidade. Isso aí pode... A gente acha que não faz diferença, o pessoal percebe, né? Sente falta. Faz sim. E até me incomoda quando eu na rua não estou vendo a minha, mas não é culpa nossa, né? E a gente ainda teve a mudança de vice, né? Que tratamos aqui no começo do programa, que teve que mudar também. Então, muita coisa que já estava pronta teve que fazer de novo. Isso naturalmente provocou um atraso, mas vamos tirar esse atraso na quantidade de volume de campanha que vai ter na rua. Acredito que agora, já na quarta-feira, vou para todos os debates. Gostaria muito que o prefeito Rodrigo também fosse, para a gente passar Caruaru a limpo. Vou para todos os debates, não vou faltar nenhum. Né? Todas as entrevistas, tenho feito um esforço grande, inclusive hoje a gente tinha um dia reservado aí para gravação, já para o guia eleitoral, mas eu fiz questão de estar presente aqui em respeito aos eleitores, em respeito à rádio, que abre esse espaço tão importante para os candidatos. Acho que é uma afronta à própria democracia um candidato não participar de uma entrevista como essa, não participar de um debate. É uma falta de respeito ao eleitor caruaruense, e nós faremos questão de estar em todos, porque nós temos o que mostrar, nós temos o que falar à população de Caruaru sobre tudo aquilo que nós vamos fazer, que pensamos e acreditamos que é o melhor para a cidade. O Ciro Costa está aqui perguntando sobre as finanças de Caruaru.
Ele pergunta, caso o senhor seja eleito, o senhor vai contrair algum tipo de empréstimo, mesmo com o orçamento que já existe à disposição no município? Eu penso e digo sempre o seguinte, empréstimo é a última opção de um gestor. Hoje, Renata, nós temos um grande parceiro dos municípios, Mário, que se chama Congresso Nacional. Eu faço parte do Congresso Nacional, eu sei o que eu estou dizendo. Pernambuco tem 25 deputados federais. Cada um desses deputados tem quase 50 milhões, são 48 milhões de reais de emenda parlamentar para destinar aos municípios, isso por ano. O prefeito de Caruaru tem que entender que é prefeito de uma cidade com um porte de desenvolvimento regional. É a capital do Agreste. Ela puxa o desenvolvimento regional. A despeito de Petrolina, de Fernando Bezerra, que está dizendo lá que Petrolina agora é a maior cidade do interior, mas eu sempre vou dizer que somos nós. Porque na nossa gestão a gente vai recuperar o protagonismo que foi perdido para Petrolina. Então, o prefeito daqui, ele tem a condição de chegar em Brasília e reunir a bancada pernambucana. Porque todos os deputados federais eleitos em Pernambuco foram votados aqui. Todos eles têm compromisso com Caruaru. Agora, o que falta é liderança de quem está à frente da gestão. O que falta é iniciativa. Ele nunca foi, eu sou deputado, estou lá há 6 anos. Desde o tempo que ele assumiu, desde o primeiro dia que ele assumiu a prefeitura até hoje, ele nunca chegou em Brasília para reunir a bancada pernambucana e dizer, ó, aqui são os projetos que são prioridades da nossa gestão. Todos os senhores aqui foram votados lá. Nós queremos a participação de todos com as emendas parlamentares. Fazendo isso, eu tenho certeza que ele sai de lá com muito mais do que os 100 milhões que foram contraídos em empréstimo aí. E sem endividar o município. Mas se ele fizesse isso, Fernando Rodolfo iria participar da reunião? Com certeza. Absoluta. Eu sou o maior defensor disso. Rodrigo nunca levou um projeto para mim. Nunca. Nunca. Desafio ele aqui a dizer que eu estou mentindo. Nunca, nunca com N maiúsculo. Nunca. Posso orientar ao contrário de procurar ele também aqui em Caruaru ou não também? Ficou cada um na sua defensiva. Eu tive numa dessas enchentes que nós tivemos aqui, já com ele na prefeitura, eu fiz a minha parte em Brasília. Fui ao ministro Wellington Dias buscar apoio lá para cestas básicas, para colchões, enfim, para materiais ali de urgência naquele momento. A resposta que eu tive de um dos secretários dele foi de que a situação já estava resolvida, que a gestão já tinha resolvido e que não precisava do meu apoio. Está no WhatsApp. Então, se não precisa de mim, eu estou aqui à disposição. Mas eu só posso agir quando alguém me pede, né? Quando alguém me procura. Eu fiz a minha parte, mas ele não quis me ajuda. Projeto nunca levou. Nunca levou um projeto para lá. Vai dizer, deputado, tem esse projeto aqui para a construção de um PSF, para a construção de uma escola, de uma creche, ou de um programa de requalificação das estradas da zona rural, de recuperação de estradas vicinais, ou de construção de uma praça, assim, que nada. Nunca chegou com um projeto lá para mim. E eu sou o único deputado de Caruaru. E ele trata a gestão dessa forma. Preferiu ir pegar empréstimo, endividar o município, do que sair de Caruaru, ir para Brasília, reunir a bancada. Lá é muito comum a gente receber prefeitos. O prefeito bate na porta do deputado, toda semana tem um lá. Só que o prefeito de Caruaru, ele age diferente, ele tem que agir diferente. Caruaru é a maior cidade do interior. É chegar lá e dizer, eu quero uma reunião com a bancada. Chama o coordenador da bancada, deputado Augusto Coutinho. Augusto, quero uma reunião com a bancada aí. Marque para mim, eu vou. Tem uma demanda aqui para apresentar. Não faz. Sabe, isso não é ser líder. Ser prefeito é mais do que ter a caneta e assinar ali. Ser prefeito é ser líder. É ir buscar recursos. Veja, uma das críticas que vocês fazem com relação a Rodrigo Pinheiro é a questão das festas, né? O que é que você pensa, por exemplo, do modelo de São João? Seria um São João desse aí, modelo que começa com 70 dias antes e vai tendo os eventos na zona rural? Como seria o São João de Fernando Rodolfo? Não, o São João de Fernando Rodolfo é um São João que vai preservar a cultura.
Né? A gente não pode transformar o nosso São João numa micareta. Não estou aqui dizendo que artistas de outros gêneros não irão se apresentar. Irão. Mas a prioridade, o centro do São João do Caruaru vai ser o forró. O forró e os seus derivados. Não é só o forró tradicional. É o forró e todos os seus ritmos ali derivados. É o arrocha, é o forró romântico, é o forró universitário, é o safadão, é o piseiro, tudo isso. A gente não vai priorizar sertanejo, axé, pagode. Vai ter tudo isso, mas numa escala menor. E no nosso São João, nós vamos fazer todo o esforço para cada vez usar menos recurso público. Usar sempre menos recurso público, trazendo a iniciativa privada para cá. O prefeito de Sorocaba, no interior de São Paulo, fez agora recentemente um grande festival lá, e ele anunciando as atrações, eu disse, rapaz, isso aqui vai dar uma nota. E no final ele diz, aqui o melhor é que não tem um centavo de dinheiro público. E o povo não paga para entrar. Por que a gente não faz esse formato aqui? A gente não preserva o dinheiro público para utilizar onde realmente precisa ter. Porque a gente está falando aqui... Eu acabaria então com o camarote privado ali dentro do pátio? Eu acabaria. É uma intenção. Pode até continuar, mas assim, uma resposta imediata eu acabaria, até porque ali é um espaço público. A gente não pode impedir que pessoas entrem no pátio do forró, porque tem um espaço ali reservado para quem paga 400, 500, 600 reais, 700, a depender da atração da noite. Sabe? Tem que ter transparência nisso. A sua candidatura entende que esse calendário de eventos é essencial para a movimentação de vários setores da economia? É essencial demais. A gente tem que criar mais eventos, inclusive. Temos que criar, e eu estou defendendo isso, a criação do Festival Mestre Vitalino, lá no Alto do Moura. Temos que criar outros eventos que tragam para cá artistas nacionais o ano inteiro, porque isso movimenta a economia, mas sem perder a essência da cultura. Eu sou autor da Lei Luiz Gonzaga, que reserva 80% da verba pública investida em festejos juninos para pagamento de cachês de atrações de forró. E vou defender essa lei porque é nela que eu acredito. E como prefeito eu vou ter a oportunidade de colocá-la em prática. Ela ainda não é lei, é um projeto de lei. Já foi aprovado a urgência na Câmara, já foi aprovada, deve votar agora no plenário e para o Senado. Mas isso leva um tempo ainda. Como prefeito eu vou ter a oportunidade de praticá-la, sabe, levando em conta tudo aquilo que significa o nosso São João. O São João, esse ano, ele perdeu sua identidade completamente. O São João que tem o Olodum, que tem Carlinhos Brau, que tem... E tem muito menos bandas de forró em detrimento dessas outras, não pode ser chamado de São João. É uma grande festa, é um festival musical. Manteria esse formato de São João da Roça? Sim, claro, isso é cultura. Começando antecipadamente também? Não sei se antecipadamente, ou se a gente faz tudo no mês de junho, como Raquel fazia, como os outros fizeram, né? Até porque essa ideia de 72 dias, isso é um engodo, né? Isso é uma mentira. Não teve 72 dias de festa. Ele pode ter começado 72 dias lá atrás, antes dos outros, mas não significa que teve 72 dias de festa, né? Mas, em regra geral, é isso. Vamos priorizar o forró, os artistas desse gênero, trazendo, sim, artistas nacionais para cá. Vamos lotar o Pátio do Forró, da mesma forma como lotou, uma estrutura muito bonita, impactante, e usando cada vez menos recurso público. Então, o governo de Fernando Rodolfo vai ter festa, sim? Vai. E festa o ano inteiro. Caruaru é a capital do forró. Mas se você chegar aqui agora, alguém vem aqui visitar Caruaru, esse fim de semana agora que vem, quer um forró. Vai ter aonde? Não tem. Aqui só tem forró em junho. É a capital do forró no mês de junho, depois não é a capital de nada. A gente vai para o minutinho final. Eu só queria perguntar sobre a Feira da Sulanca, Renata, nesse último minuto. Qual a sua ideia de Feira da Sulanca? Sempre foi debate. A feira sai, a feira fica, depois tira, cancela, bota a cancela. E ficou essa discussão enorme. O que é que Fernando Rodolfo pensa sobre a Feira da Sulanca? Vai fazer o estudo. Tem que fazer. Tem que fazer. Muito estudo. Mas uma gestão, ela tem que ser pautada em estudos técnicos. A gestão, ela não está na cabeça do prefeito. Ela está no que ele escuta, nas demandas que ele escuta na sociedade. Vamos aproveitar algum que já foi feito, porque já foram tantos. Se a gente encontrar lá, vamos sim. Porque tem estudos que foram feitos aí e ninguém sabe o resultado. Mas, olha, tem que passar por uma requalificação. Isso é fato. A feira está
perdendo seu protagonismo, isso é culpa de quem passou pela prefeitura e não fez nada, foi empurrando com a barriga. Se é para tirar, se é para deixar, isso é um estudo de viabilidade que vai dizer e nós teremos coragem para fazer o que for apontado. Muito bem. Fernando Rodolfo, do PL, a gente agradece. O senhor tem 30 segundos para a sua mensagem final aqui aos ouvintes da Rádio Cidade. Eu quero agradecer mais uma vez, Mário e Renata, a oportunidade aqui que nós tivemos aqui na Rádio Cidade de conversar com os nossos ouvintes, com os nossos eleitores, dizer que Caruaru precisa refletir muito sobre esse processo eleitoral de 2024. É muito fácil de decidir. Se vai continuar do jeito que está, perdendo protagonismo na economia para Campina Grande, para Petrolina, tendo uma periferia literalmente abandonada, onde as pessoas saem de casa, pisam na lama, onde as pessoas têm aí que acordar 4, 5 horas da manhã para ir para o posto de saúde, ou se a gente muda essa realidade. Perfeito. Muito bem, Mário. Olha, você que está acompanhando a entrevista na Rádio Cidade, não acaba agora, tá? Depois do intervalo, o professor Marco Aurélio, Vitória Oliveira e o André Santiago, eles vão fazer uma avaliação da entrevista do Fernando Rodolfo, já com recortes e alguns trechos para comentários sobre os assuntos, tá? Então não sai daí. Aproveitando, se inscreva no canal, toque sininho, a gente está fazendo live todo dia. A cobertura política aqui é muito grande. Temos análise política no Café Forró e Política de 5 da manhã, no cafezinho dentro do Jornal da Cidade de 7 horas, de 8h20. As entrevistas com os candidatos a prefeito, aqui de Caruaru, depois vem... Já teve com Santa Cruz, Caruaru, depois vem Toritama, São Caetano, Agrestino e por aí vai. Então, fique aí, não saia daí, continue assistindo a entrevista. Vamos passar no WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Opa! Deixa eu registrar aqui o Vinícius, o Neto da Rua Preta, tá? E tem muita mensagem aqui, tá, gente? O final 2971. Como é o nome do babão? Tá aqui ele. Esdras. Esdras tá aqui, tá? Mas porque o apelido dele é babão. Não é babão de político, não é babão mesmo. O Jaime tá aqui também, né? O Ricardo Ferreira, obrigada a participação de todos. Amanhã, tá? A gente recebe o candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro. Vamos pro Renata, aqui rapidinho no YouTube, Fabiana Silva, Letícia Alcântara, também Cátia Ribeiro, né? O Ronaldo Silva, Manuel, também o Silvio Nascimento, minha mãe, Dona Núcia, acompanhando a programação, Sayonara Magalhães, muita gente, Fabiana Silva também, aqui participando com a gente. Ronaldo Silva também, uma galera massa aqui no YouTube. Não saia daí! A análise da entrevista é após o intervalo com André Santiago, Marco Aurélio e também a Vitória Oliveira. Até já!